O mundo é podre, mas ele é belo ao mesmo tempo. Reconhecer que o mundo é podre e difícil, especificamente o ser humano, né? É o primeiro passo para uma libertação, mas não odiar isso, não criar animosidade, não se alimentar desse ódio, é o segundo passo. Existe um sistema, e é uma virtude a gente aprender a usar isso ao nosso favor, porque não tem outro jeito. Então, esta podridão do mundo, por assim dizer, pode ser usada ao nosso favor. Vamos conversar sobre isso exatamente agora. Meu nome é Copini, seja bem-vindo a mais uma conversa. Eu gravo vídeos de reflexões que estão na minha cabeça de vez em quando, ligo a câmera e converso contigo. Hoje estou falando contigo de Florianópolis, na parte sul de Florianópolis, uma praia chamada Pântano do Sul. Me parece ser um ambiente de pescadores aqui. Mas eu não moro aqui, tá? Estou só de passagem. Deixa o Copini, estou aqui. Antes de eu começar a falar o assunto do vídeo, quero te dizer que na descrição tem uma newsletter falando sobre o mercado digital e produção de conteúdo. Estratégias para você colocar em prática e tendências de mercado para você analisar o que vai dar dinheiro em 2025. Newsletter é um local onde você entra com o seu e-mail e eu envio para você artigos semanais sobre isso que eu citei. Link na descrição, ela chama-se Capital Society, tá? Você está sempre convidado para participar dela. Se você é homem, só pelo fato de você for homem, deve entender que ninguém liga para a tua saúde mental. Ninguém liga, tá, para a tua saúde mental. E o jeito que o mundo é organizado hoje faz com que se liguem ainda menos. Ainda menos. O primeiro ponto, né, é tu aceitar isso. É tu aceitar que o mundo ele é assim, ele funciona assim. E principalmente por tu ser homem, é mais evidente isso contigo. As pessoas ligam menos ainda para a tua saúde mental, para se tu tá bem. E o mais cruel disso tudo não é nem as pessoas no geral, o mundo, se a mídia fala da saúde mental masculina ou não, tanto faz isso aí. O mais difícil é tu saber que as pessoas próximas a ti, elas também não vão ligar tanto. Talvez a única pessoa que vai ligar é a tua mãe e a tua mulher, se for uma boa mulher. Porque essa mulher, mesmo que for uma boa mulher, um dia ela pode deixar de ser. E não estou dizendo que ela vai te trair, mas estou dizendo que ela vai ligar menos para a sua saúde mental, para o seu bem-estar emocional. E vamos ser sinceros, nem tu liga. Talvez essa seja uma das causas de que ninguém liga para você mesmo, porque o homem não liga para ele mesmo, ele não liga para a sua saúde emocional, mental. O homem é um fazedor, ele quer poder. E justamente por ser assim, nós somos assim, eu sou assim, que nós também não ligamos para a saúde mental dos outros homens e das outras mulheres também. A gente tá pouco se fudendo. A gente não liga se as outras pessoas estão bem, a gente quer crescimento. Isso é bom? Não é bom, mas é o mundo, é o jeito que Deus nos fez, né? É o jeito que a gente foi feito. É claro que temos como virtude, ao longo da vida, desenvolver um pouco de compaixão. É por isso que eu coloco compaixão e empatia como um vetor principal no quesito espiritual. Eu não vou entrar nesse assunto. Porque o assunto de hoje é tu entender que o mundo é cruel. Que essas coisas todas não pagam boletos. É necessário entender, para a gente seguir esse vídeo é necessário entender que o mundo é movido por interesse e não por empatia, não por bondade. Infelizmente. Tu tem que ter essa noção bem clara para ti. E eu não quero que seja assim, eu não gosto que seja assim, que as coisas são assim, mas é assim. O mundo é movido por interesse e não por empatia. Essa é uma premissa de vida, da Matrix. A Matrix funciona desse jeito. A sociedade como um todo, chame de sociedade, chame de sistema, chame de Matrix, organização social, polis, o que tu quiser chamar, ela é guiada por interesse. E é justamente esse interesse que faz o capitalismo funcionar, que é o que hoje a gente tem como alternativa para sobreviver, né? Ele é a noção mais próxima de ser aceitável para a gente organizar o nosso mundo.
Caso contrário, seria uma coisa bem esquisita, né? Só que não é perfeito. E faz a gente chegar na conclusão de que a sociedade se organiza por interesses. Eu dou algo que tu quer, tu me paga um determinado valor. Eu faço um favor para ti, tu faz um favor para mim. Se tu fizer uma coisa para mim, mesmo que de boa vontade, tu vai um dia esperar que tu possa me cobrar um favor, que tu possa me pedir algo em troca. É assim que funciona, a gente é movido por interesse. Isso significa que, cara, ninguém vai te oferecer algo por pura compaixão. Isso quase que não existe. Eu não posso dizer, cara, isso não existe. Talvez exista em alguns lugares, em alguns locais, mas não existe. Todas as pessoas que vieram de cidades pequenas vão se identificar com o que eu estou falando agora. Numa cidade pequena, nasci e cresci e ainda vivo numa cidade de 10 mil habitantes, e que a minha cidade já não é mais tão assim, mas quando eu era menor, criança, eu sentia que era um ambiente onde as pessoas cuidavam umas das outras e tinha esse negócio de compaixão, das pessoas literalmente cuidarem de si mesmas como se fosse uma família, uma comunidade. E aí, quando eu comecei a viajar, ir para cidades grandes, eu vi que uma cidade grande era o extremo oposto disso. É literalmente cada um por si, coisa que eu não tinha essa noção há 10 anos atrás. Eu não tinha essa noção, porque eu não saía muito do Rio Grande do Sul. Daí eu comecei para os outros lugares e ver que, cara, que é realmente cada um é por si mesmo. No trânsito é cada um por si. Se puder passar por cima de um do outro, eles fazem, eles passam. E tu tá ali, tu se contamina, tu se torna aquilo, tu se torna igual a essas pessoas que tu critica, inevitavelmente. Tu também fica cada um por si. Porque a tua vida fica mais difícil e tu tem que ser por si. Porque senão não vai dar certo. Ou seja, ninguém vai te oferecer algo por compaixão, mas sim por aquilo que tu é capaz de gerar. Seja gerar para o mundo, seja gerar para uma sociedade, seja gerar para uma empresa, ou seja, um trabalho que eu forneço, ou um salário que eu pago, ou um pagamento, um Pix que eu faço, comprando alguma coisa, pagando um almoço que alguém vai me dar ali, ou um favor que eu presto, facilitando a vida de alguém que convive comigo. É assim que funciona o mundo. Isso eu chamo de... Isso tudo, né, que eu acabei de falar, eu chamo de ilusão do altruísmo coletivo. Sair da Matrix tem um primeiro ponto, e o primeiro ponto com certeza é esse. É sair dessa ilusão do altruísmo coletivo. Isso simplesmente não existe. Isso pode ser um ideal para daqui a alguns anos nós trabalhar a sociedade há muitos anos e chegar numa conclusão de que, cara, o bom mesmo é a gente ter esse altruísmo coletivo, mas isso infelizmente não existe. É por isso que hoje algumas pessoas, elas acreditam que sistemas, que é o oposto do capitalismo, que eu não vou nem falar aqui, podem funcionar. Porque elas são ingênuas o suficiente para entender que, a ponto de pensar que vai existir um altruísmo coletivo, de que alguém vai cuidar de mim, de que se eu der mais poder ao Estado, menos poder ao indivíduo, que é um ser errante, eu vou ter alguém cuidando de mim. Nós teremos uma sociedade mais justa, mas o Estado é composto de pessoas que já têm poder e querem aumentar esse poder. Então, simplesmente não faz sentido. É mais interessante que seja cada um por si mesmo. Quando se coloca a ideia de que o sistema, o Estado, vai cuidar das pessoas, de que deveria cuidar de você, esse tipo de política, isso é a mais pura escravidão. Uma escravidão moderna. Essas pessoas que entendem, né, que coisas, que quanto maior o Estado ele for poderoso, mais ele vai cuidar das pessoas, isso é uma escravidão. É uma ilusão da qual eu sei que você já está liberto, mas pode se libertar mais ainda. E pode ajudar essa argumentação toda a outras pessoas se libertarem disso também. De que somente você é capaz de cuidar de si mesmo. O Brasil é um bom exemplo disso. Um bom exemplo porque ele é enorme, ele é dividido, ele tem regiões extremamente produtivas financeiramente, de pessoas muito trabalhadoras, e regiões nem tanto, de pessoas que não curtem muito o trabalho duro. Ou talvez não tenham muita possibilidade, né? Tem que ser justo. E essas acreditam que elas deveriam ser cuidadas. Claro que tem pessoas que precisam ter um assistencialismo, pessoas que são incapacitadas. Mas aquelas que têm capacidade deveriam exercer a sua capacidade. E não querer algo de alguém, que vem da produção dos produtores, da produção de quem produz,
da força de trabalho de quem realmente está disposto a trabalhar. Ficando uma coisa completamente desigual, trazendo um país meio maluco, numa economia esquisita e um senso de nacionalidade inexistente. Porque parece que o Estado sempre está jogando contra nós, ao menos no Brasil. Esse pensamento assistencialista, estou falando de ser cuidado, né, por alguém, por uma entidade maior, ele gera uma coisa que todos nós aqui repudiamos, o vitimismo. Já parou para pensar o que gera um vitimismo em alguém? Uma pessoa que é muito cuidada. Um homem, sei lá, uma criança que é muito mimada pela mãe, um menino que é muito mimado pela mãe, torna-se um homem vitimista. Um menino, um adolescente vitimista, extremamente vitimista. É daí que nasce o comportamento de vitimismo. Mas na vida adulta, é você entender, por uma promessa de algum político talvez, ou por alguma luta de classes, alguma narrativa de que você deveria ser cuidado por alguém maior que você, que está assumindo o papel da sua mãe ou do seu pai, tirando de você a capacidade de agir por conta própria, trabalhar por conta própria. Esse é o vitimismo, isso tem que ser repudiado. Você não é vitimista. Se você está aqui, você não é. Mas sair cada vez mais disso é entender isso. Por que as outras pessoas são assim, para poder argumentar sobre isso. O vitimismo, além disso tudo, ele é a morte da individualidade. Ou seja, eu falo muito sobre individualidade, sobre busca de poder, sobre uma autoafirmação, sobre brilhar no mundo, sobre ser poderoso, executar coisas, criar coisas, ganhar dinheiro, e com esse dinheiro eu deixar minha marca na história, pelo menos na história das pessoas que convivem comigo. Cara, isso é individualidade. Quando tu tem uma individualidade forte, uma personalidade forte, tu quer se autoafirmar para o mundo, tu quer brilhar, tu gostaria de brilhar. Só que esse é o exato oposto do vitimismo. O vitimismo é a sombra. O vitimismo é aquilo que, cara, é o oposto de individualidade. Quando eu me coloco numa situação de vítima, eu estou me anulando. Eu estou colocando para o ambiente que o que está acontecendo não é culpa minha, eu sou vítima da situação. Alguém tem que cuidar de mim. Eu estou anulando a minha existência. Enquanto que eu falo, não, é culpa minha, eu resolvo, eu faço, eu cuido disso, eu vou brilhar. Individualidade e vitimismo. Anulação do individual é vitimismo. Logo, se eu não sou isso, eu tenho que assumir a responsabilidade pela minha própria existência. Eu tenho que ser responsável pelo que acontece no mundo. Eu tenho que saber pagar os meus boletos. Eu tenho que assumir os meus BOs para ter uma linguagem mais clara e mais simples. Há uma frase que se popularizou muito nos últimos anos aqui na internet que chama-se "O mundo não te deve nada". Essa frase eu repeti muito. Essa frase não é minha. Essa frase também não é dos pensadores conservadores da internet aqui. Essa frase é de Ayn Rand. É uma filósofa, uma pensadora, né? Que trouxe essa imposição para as pessoas de que, cara, o mundo, ele não te deve alguma coisa, só pelo fato de você estar vivo. Você é que tem que fazer as coisas por conta própria. De certa forma, o mundo, ele não precisa, você, ao menos, não precisa esperar uma compensação do mundo pelas suas dificuldades pessoais. Mesmo se você paga muito imposto, tá? Porque é burrice tu esperar, tu pagar muito imposto e esperar que seja compensado, que esse seria o cenário ideal, no sentido federal da coisa. Eu pago impostos, as coisas deveriam funcionar, mas não funciona. Vai chorar? Cara, não tem o que fazer. Deveria ser diferente? Sim, mas não tem o que fazer. No sentido mundano, social, cara, as pessoas deveriam sentir empatia pela minha dor. Cara, eu tô sofrendo, as pessoas deveriam ter mais humanidade comigo, mas não tem, cara. O cenário ideal seria que sim. Ou até mesmo no cenário espiritual, cara, aconteceu isso comigo, sei lá, de repente tu perdeu teu pai, perdeu tua mãe e deveria cobrar de Deus, do mundo, de alguma coisa, uma compensação. Cara, perdi alguma coisa, deveria ganhar outra, cara, em troca. Mas isso não existe. Ou seja, a gente vive de cenários ideais na nossa cabeça. Mesmo que, de fato, quando a gente fala no sentido do Brasil, de fato as coisas deveriam funcionar, mas não funcionam. Enfim, não vai existir uma compensação pelas suas dificuldades. Precisa deixar isso bem claro.
Eu não sei. Isso é um vídeo para você sair dessa matrix toda, mentalmente. Por isso que eu tô até falando de uma forma mais impositiva. E eu não tô tentando dar uma solução específica para algo. Mas se eu pudesse, né, até porque o tempo do vídeo está longo, e essas soluções vão vir ao longo dos outros vídeos, você precisa me acompanhar a longo prazo, mas se eu pudesse dar uma solução, eu iria mais ou menos para um lado diferente, cara. Eu ia para um lado, até vou chegar mais próximo aqui, eu iria para um lado onde eu te digo que busca criar algo relevante para o mundo. Quando eu digo mundo, cara, tu não vai ser um Elon Musk que vai inventar um foguete, um carro elétrico, Starlink. Nem todo mundo vai ser essas pessoas. Mas busca criar algo relevante para o teu universo individual, que é a tua casa, as pessoas que convivem contigo. Busca criar coisas, seja uma pessoa criadora e crie coisas relevantes para esse universo individual. Esse é o primeiro ponto. Não vou estender muito nesse ponto, porque nós sempre entramos nesse assunto de ser criador aqui nesse canal. Basta tu acompanhar os anteriores e os que vão vir. E segundo, tenta buscar um significado no universo interno, tá? Tem que existir um significado no teu universo mais interno, mais dentro de ti do que fora. Simplesmente assim. Busque esse significado. Ouça mais o que está dentro, foca as suas energias mais no que está dentro. Quando for o desfrute da vida, porque tem um trabalho e o desfrute, faça com que ele seja mais interno. Faça com que ele seja mais ali, vindo de dentro. Busca significado do que vem de dentro e não do que vem de fora. Quando busca esse significado, tu vê que tu tem muito mais força que tu achou que tinha. Tu vê que, mesmo o mundo não te devendo nada e sendo completamente injusto e não movido à compaixão, tu ainda assim consegue desfrutar e encontrar coisas muito boas que existem ali na natureza humana, que também tem o seu lado positivo. Eu acho que essa é a melhor forma da gente usar da podridão do mundo, ou sobreviver na podridão do mundo, tentar usar isso ao nosso favor, né, de certa forma. Esse assunto ele é muito pertinente, eu acho muito pertinente, mas eu quero saber o que tu acha desses assuntos de sair do sistema, sair da Matrix. Porque eu tenho uma ideia, eu preciso falar mais assuntos sobre esse vídeo. Mas já tem quase 20 minutos aqui. Então eu vou encerrar. Eu vou encerrar e vou deixar para o próximo. Talvez amanhã, ou talvez depois de amanhã eu continuo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o meu opinião aqui. E se quer construir coisas, te recomendo a Capital Society, minha newsletter, que está sempre na descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo. Até amanhã.